A graça e a paz a todos. É uma alegria a gente estar aqui celebrando esse culto que é ao nosso Deus. Esse culto que relembra um pouquinho a pandemia, né? Quando a gente fez vários cultos gravados. E graças a Deus, hoje a pandemia é uma coisa que a gente lembra, mas passou. A gente está aqui. A gente está aqui hoje, nesse que é o último culto que a gente vai fazer em comunidade nesse ano, como a chance de mais um dia, mais uma vez, a gente chegar até o trono de Deus. Eu sei que você está aí na sua casa agora, que você está de repente com a sua família ou de repente sozinho, mas o convite que a gente quer deixar é: estabelece nesse lugar e nesse tempo um trono de adoração ao Rei. Se junta a nós e que juntos nós nos juntemos a milhões de outros cristãos que estão diante do trono de Deus, declarando que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é digno. Eu queria começar esse momento de adoração lembrando de Apocalipse. Esse livro que às vezes é tão mal pensado por a gente, né? Mas ele é a certeza, ele é a manifestação clara de que o Rei sempre está no trono, que no Cordeiro sempre está no trono, que o Cordeiro sempre está reinando, que ele continua sendo digno de ser adorado, digno de ser louvado. Então, não somente ouça essa música, mas aí daí de onde você está, canta que digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é santo, santo, santo. Ele reina para sempre em poder, majestade e glória. Mais uma vez, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao Rei. Um novo cântico. Sobre o trono
aquele que é, maravilhosamente aquele que é, bondosamente aquele que é. Tu és para sempre, Jesus, digno de ser adorado, digno de ser louvado. Pai, Tu és o nosso caminho, a nossa bússola, a direção. É pelo Senhor que nós queremos andar, Jesus. É olhando para Ti, é dizendo que tudo pode passar, mas o Seu amor jamais muda, o Seu amor jamais passa, o Seu amor jamais acaba. Pai, tudo que nós queremos é nos render aos Teus pés. Jesus, e nós pedimos perdão pelas vezes que nós achamos que podemos andar em outros caminhos, pelas vezes que nós somos levados a acreditar que podemos seguir outras rotas, fazer outros planos que não incluam o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o nosso coração esteja rendido à verdade de que o Senhor sabe o que é melhor pra gente, que o Senhor tem os planos que são melhores, que são maiores, que são mais profundos. Pai, nós queremos nos render, de verdade nos render a essa Sua doce voz que nos convida a andar contigo. Pai, que nós todos os dias clamemos ao Senhor, pois é do Senhor que vem as palavras de vida eterna. Nos perdoa quando nós falhamos. Eu vou clamar.
uma vez preparado para nós. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, E o nosso refúgio tem nome, o nome dele é Jesus. Eis-me aqui. Jesus. nosso refúgio. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, foi o Senhor quem nos guardou, quem cuidou da gente, quem com amor leal nos protegeu, nos guardou. Jesus, nós queremos viver, Pai, rendidos aos Teus pés, com o nosso coração transbordando de gratidão e dizendo que o Senhor é digno da nossa canção, do nosso louvor, do nosso respirar, da nossa vida. O Senhor é digno de tudo, o Senhor é digno de todas as coisas, porque tudo é seu, tudo te pertence, Senhor. Pai, aceita, Jesus, o louvor do nosso coração, nos ajuda, Senhor, a entregar, Senhor, um louvor que te agrade cada dia mais,
Pai, que as nossas mãos levantadas dizendo aleluia, aleluia, aleluia ao Rei, sejam, Senhor, um fruto, Senhor, do nosso coração rendido e prostrado diante do trono de bondade e graça, Jesus. Pra dizer
coração ele tem que ser constrangido por uma verdade que a gente cantou aqui nessa noite. Sabe, pensar que a gente não tem nada que a gente pode oferecer. Pensar que não tem nada que a gente pode dar para Deus que vai fazer dele mais Deus ou mais completo ou algo que vai suprir uma necessidade dele, porque ele não precisa de nada. Ele não escolheu a gente pela necessidade dele, ele não escolheu a gente pelo que a gente pode fazer por ele. Ele simplesmente nos chamou, mesmo que antes que nós tivéssemos ou que fôssemos alguma coisa. Então, nesse que é o último culto desse ano, que você se lembre que Deus te chamou antes que tivesse sequer ar no seu pulmão, antes que tivesse sequer fôlego de vida em você. Tudo que há em nós precisa louvar o nome do nosso Deus. Tudo que há em nós precisa louvar e ser grato a esse Deus que nos chamou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. A gente vai cantar mais uma vez só o refrão dessa música, falando: então vou levantar as minhas mãos e cantar, pois tudo que eu tenho é um aleluia. Que realmente você cante com seu coração feliz por essa verdade. Nós não temos nada além de um aleluia para entregar ao nosso Deus, mas Ele não precisa de nada. Ele nos chama para que a gente possa andar com Ele. Cantinho da tela tem o campo para você, pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Você pode fazer essa oferta que, antes de mais nada, é uma oferta de gratidão. E aí, do jeito que você está, eu te convido a fechar os seus olhos. Jesus, nós te entregamos, Pai, esse momento de louvor, de adoração, de reconhecimento de quem o Senhor é e de o que nós não somos. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, as ofertas, os dízimos que foram entregues, mas que o Senhor, nos nossos lares, nas nossas casas, traga, Senhor, o seu Espírito se movendo, Senhor, em nome de Jesus, preparando o nosso coração agora para receber a sua mensagem. Nós sabemos que tanto a mensagem vem de Ti, quanto o Senhor quem prepara os nossos corações para receber ela. Pai, então nós pedimos, aquieta os nossos corações, tira do nosso meio as distrações, para que nós possamos receber, Pai, a porção da Sua palavra que o Senhor preparou para essa noite. Em nome de Jesus, para a Sua honra e glória. Amém. Amém. Graça e paz. Eu quero cumprimentar você que está em casa nos assistindo e convidar você para que, na medida do possível, você pegue uma Bíblia, ou então apenas preste bastante atenção, porque eu creio em meu coração que Deus, Ele tem algo para comunicar a cada um de nós. E para isso, hoje, no decorrer do dia, eu preparei uma breve mensagem aqui baseada
no Evangelho segundo João, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1 até o verso de número 12. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque pode ser que você não me conheça. Meu nome é Marcelo e eu fui convidado hoje para trazer uma mensagem, para compartilhar algo da parte de Deus. Eu acredito que assim como Deus, Ele comunicou algo em meu coração, através dessa palavra que é inspirada por Ele, Ele também irá comunicar algo ao seu coração, que está nos ouvindo aqui nessa noite. Assim como você já foi abençoado, abençoada no decorrer desse louvor maravilhoso, esse momento de adoração ao Senhor, eu creio também que o Senhor, Ele tem ainda algumas coisas importantes a dizer para cada um de nós. Então vamos lá, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico a partir do versículo de número 1 e depois nós teremos uma oração e aí nós vamos discorrer sobre algumas coisas importantes aqui, que eu acredito que seja importante, já que nós estamos caminhando para os finalmente aí desse ano de 2024, e essa palavra ela fala sobre um momento, um contexto também de comemoração e de festa, mas fala também sobre cura e muitas outras coisas. No versículo de número 1, então, diz assim: algum tempo depois, capítulo 5, lembrando, capítulo 5 do Evangelho segundo João, a partir do versículo de número 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Pai, nós pedimos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Mais um instante, mais um dia, assim como o Senhor tem falado, Senhor, em muitos momentos, em diferentes situações. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja também conduzindo as nossas vidas, curando o nosso coração, sarando, Senhor, os nossos corações e nos levando, Senhor, a uma experiência de fé, a uma experiência, ó Senhor, de verdadeira espiritualidade, para além, ó Senhor, de tudo aquilo que muitas vezes tenta nos impedir de ter uma experiência, Senhor, real contigo. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado e bendito Jesus. Bom, meus queridos, nós, como eu havia falado no começo, nós estamos caminhando aí para os finalmente do ano de 2024. E nesse momento nós voltamos as nossas atenções
né, com muito mais ênfase às festas, às comemorações, aos preparativos, aquilo que nós vamos viver aí entre as pessoas que nós amamos, familiares, nossos entes queridos, né? E aí eu percebi nessa passagem bíblica algumas semelhanças no que diz respeito à maneira como nós vivemos depois de mais de 2000 anos, né? Se passaram aproximadamente aí, quando nós comparamos as experiências de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né? Durante aquele período que Jesus ele se apresentou e viveu o seu ministério terreno como Verbo encarnado. Nós vamos ver aqui o evangelista João falando sobre isso, principalmente no capítulo de número 1. Nós vamos perceber que muitas coisas mudaram, mas o ser humano, no que diz respeito à sua essência, ele é muito semelhante, ele continua aí muito parecido, né? Os dilemas, aquilo que nós carregamos, aquilo que nós muitas vezes nos deparamos diante da vida, né? Que nós precisamos enfrentar, precisamos viver e assim por diante, tá? Então, eu convido você a pensar juntamente comigo algumas questões que são importantes, que eu percebi aqui nesse texto, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, já que nós estamos encerrando, né, o ano aí, de acordo com o calendário, nós estamos aí nos últimos dias do mês de dezembro. Então, eu acredito que seja importante nós pensarmos e nós refletirmos a partir daquilo, de alguns pontos que nós encontramos aqui no capítulo de número 5 do Evangelho de João, tá? E que vão nos ajudar. Eu acredito que esses pontos, eles vão nos ajudar a nós pensarmos um 2025 de forma mais segura, né? De maneira que a gente possa acreditar que será diferente. Até parece um chavão de final de ano, né? No final do ano, geralmente nós ouvimos, será diferente, o ano de 2025, assim como nós pensamos de 2023 para 2024, será diferente no ano de 2024, no ano de 2025. Mas nós vamos perceber que sempre é possível ser diferente, né? Nós vamos, de acordo com esses pontos que nós vamos pensar um pouquinho, por exemplo, o contexto que aprisionava o ser daquele homem que estava paralítico durante 38 anos. Quem tem 38 anos aqui? Alguém tem 38 anos aqui? Só eu, né? Passei dos 38, né? Já estou nos 46 anos. Mas tente imaginar 38 anos da vida de uma pessoa, a pessoa visitando aquele lugar, né? O que foi gerado? Nós vamos perceber ali que aquela questão que Jesus apresenta a ele, né? Você quer ser curado? Tinha uma razão de ser, né? Jesus não estava ali fazendo pouco, né? Ou diminuindo a dor daquele homem, mas estava perguntando algo que tinha um fundamento. Então, uma das coisas que nós vamos ver são contextos que muitas vezes aprisionam a todos nós, né? E nós nos acostumamos e parece que nós vamos levando a vida dentro de certos contextos, dentro de certas situações, como se aquele contexto fosse realmente o nosso lugar, né? E aquilo vai permeando o nosso ser, a nossa fala, o nosso pensar, e muitas vezes não nos damos conta de que, na verdade, se trata de uma prisão, e que nós precisamos de uma palavra, né? Uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade, que só pode vir de Deus, né? Só pode vir daquele que realmente pode curar e libertar. Nós vamos pensar um pouco também sobre a diferença entre fé e crença, né? Geralmente se faz uma confusão, mas fé é fé. A crença, ela está atrelada a diversas situações, a sinais, a acontecimentos, né? E a fé é algo que é gerado dentro de nós. Nós vamos perceber isso no decorrer nós vamos fazer isso de forma bem breve, mas nós vamos destacar essas questões aqui. Nós vamos destacar também uma outra questão, que é a palavra, né? A palavra que muitas vezes nós declaramos, a diferença entre a nossa palavra, quando comparado com a palavra de Deus. A palavra de Deus,
né, ela é realmente capaz de trazer à existência as coisas que não são, de transformar situações, né, que para todos nós são situações impossíveis, né? Então, muitas vezes a nossa palavra é resultado e fruto de um pensamento, né, que foi sendo construído de acordo com aquilo que eu falei inicialmente, que é um contexto de aprisionamento, né, um contexto de prisão. Tá? Então nós vamos ver que o Logos, que é falado lá no capítulo de número 1, que é o verbo encarnado, né? Jesus, o verbo encarnado, aquele que estava com Deus no princípio, né? E que era o próprio Deus. Nós vamos pensar também a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Não que na religiosidade não possa haver espiritualidade, mas quando a religiosidade ela é colocada acima da espiritualidade, aí a coisa começa a complicar, porque a espiritualidade é algo que nós desenvolvemos numa relação, né, com aquilo, por exemplo, que Jesus ele trouxe enquanto verdades espirituais. E a religiosidade são as nossas interpretações, é a nossa maneira de ver, né, que pode estar alinhada a uma espiritualidade ou não de Jesus. A nossa religião, vamos dizer assim. Então, no versículo de número 1, Jesus está sendo narrado aqui para nós que Jesus ele vai até Jerusalém, né? E o que é encontrado ali é um contexto de festa, muito possivelmente a Páscoa ou Pentecostes, né? Que era um momento importantíssimo para o judeu, né? Então Jesus ele vai até este lugar. Ele sobe para Jerusalém, como diz no versículo de número 1. E no versículo de número 2, é relatado que havia naquele lugar, um lugar chamado Betesda, né? Havia naquele lugar um homem que padecia ali entre muitas pessoas há 38 anos, né? Então Betesda, o significado é casa de misericórdia. Mas, pelo contexto, nós vamos ver ali que, na verdade, o que faltava ali era misericórdia. E que, devido a toda aquela situação ali, havia toda uma disputa, uma concorrência, né, pela cura. E que, diga-se de passagem, era muito difícil, ou até praticamente impossível de ser alcançado, né? Haja visto que o homem estava ali há 38 anos. Isso não é brincadeira. Então havia naquele local um tanque, né, chamado Betesda, que significa lugar de misericórdia, ou casa de misericórdia. E é nesse tanque que era depositada a esperança, né? No versículo de número 3, nós vamos perceber que, como diz aqui, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Então havia ali a espera de um sinal que era o movimento nas águas, né? E isso era algo, podemos dizer que já uma certa tradição, algo que se acreditava, algo que se levava adiante e que movia as pessoas, de maneira que as pessoas concorriam para este lugar e esperavam ali receber aquilo que iria transformar a sua vida, né? Então, essa situação é uma situação que envolve muito a crença, né? A crença no mover das águas. As pessoas ali estavam condicionadas a essa ideia de que quando as águas fossem agitadas, né, elas teriam ali a oportunidade, só que não seria tão fácil, porque a cura, a oportunidade seria para aqueles que chegassem ali, aliás, para aquele que chegasse primeiro, né? Então era um contexto ali que envolvia um certo aprisionamento, né, um certo condicionamento, a ideia de que a ação de Deus dependia daquele sinal, né, gerava ali todo um contexto aprisionante para aquela multidão, para aquelas pessoas. E isso é muito triste. Porque fazendo uma aplicação assim bem rápida, né, o que nós podemos enxergar em nossos dias, agora traçando aí um paralelo, aí, fazendo uma comparação, é que em nossos dias também não é diferente, né? Muito se propaga aí ideias e
e situações que muitas vezes acabam aprisionando pessoas em nosso tempo, né, e impedindo com que essas pessoas muitas vezes tenham uma experiência de uma espiritualidade que vai além de uma religiosidade que é fabricada de acordo com uma interpretação que é feita de qualquer maneira, né? Então, e aí nós vemos em nossos dias também muitas pessoas, infelizmente, né, travadas, paradas, né, vivendo uma religiosidade sem gosto, uma religiosidade onde não há uma experiência que possa, então, levar a pessoa a viver a cada dia mais com fé, com certeza, de que é possível superar as diferentes situações, as contingências da vida, né, os acidentes da vida, as lutas, as doenças, as tribulações, né, como Jesus ensinou, né, como Jesus manifestou, uma vez que ele era o Logos, e a ideia de Logos é o discurso de Deus também, é a palavra de Deus encarnada. Então, o que falta, penso eu, em nosso tempo, é esse discurso que é manifesto pela pessoa de Jesus, que é manifesto através das ações de Jesus. Então, há muitas interpretações equivocadas a respeito de Jesus em nosso tempo, não tenha dúvida disso, né? Então, fica esse alerta para todos nós, para que a gente preste mais atenção naquilo que nós temos alimentado enquanto pensamento, enquanto palavra que nós declaramos, se está realmente alinhado com essa razão de Deus, com essa manifestação de Deus, essa manifestação de si mesmo que se deu através do Verbo encarnado, que se deu através do Logos, o Logos de Deus, né? Pode perceber que eu estou recorrendo várias vezes para este conceito, né? A palavra de Deus, o Logos de Deus, porque somente essa palavra pode realmente nos levar a desfrutar daquilo que Deus tem para todos nós, para cada um de nós. Somente essa razão de Deus que foi anunciada, né? O Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado, que foi anunciado antes da fundação do mundo, somente Ele pode nos conduzir a uma experiência onde a gente não fique aprisionado em interpretações diversas e que não nos permita experimentar a vida de Deus. No versículo de número 4, nós vamos caminhar um pouquinho de forma mais ligeira aqui. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então nós vemos aqui que há uma crença que coloca as pessoas que estavam ali a concorrer, né? Olha, é muito parecido com aquilo que nós encontramos, por exemplo, na biologia, o pensamento darwinista, né? A lei do mais apto. Então, aquele que puder mais, chora menos. Aquele que conseguir chegar primeiro, quando as águas forem agitadas, né? Esse daí com certeza vai receber a cura. Isso é muito complicado, porque é um ponto também de atenção e que nós percebemos é muito presente entre nós, né? São certos comportamentos, certas ideias que muitas vezes gera concorrência entre aqueles que são os discípulos de Jesus, né, que foram chamados para viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou com palavras e ações, né, que é uma vida onde não haja uma hierarquia, onde exista maiores e menores, mas haja um modo de vida, um modo de relação, onde todos se encontrem no mesmo nível de vida, né? Então, o que não nos tem faltado hoje, né, é ostentação, e não é ostentação apenas lá fora, é ostentação muitas vezes entre nós, né, que somos chamados de discípulos de Cristo, né? É aquele que pode mais, é aquele que é mais capaz, é aquele
que pode se destacar, é aquele. E em Cristo nada disso tem valor, pelo contrário, tudo isso acaba aprisionando. São pontos de atenção, e é uma palavra bem reflexiva, né, para que a gente pense a maneira como nós temos vivido o Evangelho de Cristo e aquilo que nós estamos projetando, por exemplo, para 2025. O que eu quero aprofundar no que diz respeito à minha vida, a vida espiritual, né, a minha espiritualidade, que eu quero aprofundar. Eu quero ser apenas uma pessoa mais religiosa. Religião nunca faltou, né, no mundo, não vai faltar, né, mas a religião, quando ela está desalinhada a uma espiritualidade presente e ensinada na vida de Jesus, é uma religião vazia, né? O apóstolo Tiago, ele já falou sobre isso, né? Ele disse em sua carta que a religião verdadeira, ela consiste em ações concretas no que diz respeito à relação com o próximo, a socorrer a viúva, o órfão e assim por diante, né? O restante pode ter o seu valor, mas no nível menor, que não pode levar a um aprofundamento de espiritualidade, conforme Jesus ensinou. No versículo de número 6, então, surge aqui, acredito eu, que o ponto mais alto da mensagem, quando Jesus diz assim: você quer ser curado? Né? Por que Jesus fez aquela pergunta? Né? Como eu comentei um pouquinho antes, eu já fui entregando antes aí. Muitas vezes somos condicionados a crenças, né, e não somos estimulados a uma vida de fé e graça, né? Então, não, assim tá bom. Foi para isso mesmo que eu nasci, não pode ser melhor que isso, não pode ser diferente. Não se entregue a esse tipo de pensamento, que muitas vezes é manifesto em palavras e ações. Uma vida desprovida de fé, uma vida desprovida de graça, é uma vida de aprisionamento, né? Seja qual for o contexto, faltou fé e faltou graça, nós podemos estar lá no centro da religião, como era aqui. Estavam em Jerusalém, estavam num momento, né, de muita importância no que diz respeito à comemoração religiosa, estavam ali rodeados, né, não apenas rodeados, mas permeados por crenças, mas crenças e situações que não podia resolver nada, pouco podia resolver, né? Por quê? Porque faltava aquilo que era essencial, né? E como Jesus falou, né, não é preciso muita coisa. Em uma das conversas de Jesus com Marta e Maria, ele declarou: não precisa muita coisa, é pouca coisa, é o essencial, né? E esse essencial é fé, é graça. No versículo de número 7, então, nós temos aqui a palavra do paralítico, né, que ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E aqui nós temos uma palavra que mostra como ele estava detido em uma situação que ele não conseguia ver além daquilo. Ele fala: não tem como, eu não posso, né? Mas Jesus estava dizendo para ele: você quer ser curado. Jesus não estava perguntando para ele: qual é o meio que você acha que eu posso te curar? É através das suas crenças? É através... Não, você quer ser curado. É só isso que Jesus havia perguntado, e é isso que Jesus ele continua perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque muitas vezes, devido ao tempo, aos 38 anos, devido ao condicionamento, devido ao contexto, devido à situação, a pessoa não quer ser curada. Ela já se adaptou,
ela já se acostumou, ela já se entregou, e muitas vezes a pessoa já acha até cômodo estar em certas situações. Tá bom assim, né? Eu não consigo, porque afinal de contas, sempre que eu tento, alguém vai na minha frente. Olha como todo aquele contexto que havia ali, um contexto onde havia certas crenças, né? Uma certa mística ali. Todo aquele contexto ali era um contexto que impedia com que ele pudesse compreender que ele estava diante daquele que podia fazer qualquer coisa, inclusive curá-lo. Isso aconteceu no sábado, né, gente? Mas antes vamos ver aqui o versículo de número 8, porque é no versículo de número 8 que Jesus diz para ele. Jesus poderia levantar toda uma questão ali, mas o texto bíblico não nos diz nada. Jesus não questiona, apenas diz para ele, declara para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. E essa de pegar a maca e andar foi que desencadeou todo o interrogatório dentro daquele contexto, que era um contexto extremamente religioso. E aí, para a gente já ir caminhando para os finalmente, quando eu falo um contexto extremamente religioso, um contexto desprovido de fé, desprovido de graça, um contexto desprovido até de esperança, é porque dentro desse contexto, em certas situações da vida, esquece muitas vezes de se ver até aquilo que é grandioso. Tanto que nos últimos versículos, quando nós vamos caminhando lá, sendo um dia de sábado, né, havia toda aquela questão da guarda de guardar a lei de Moisés, que todos nós de alguma forma conhecemos. Você que está em casa, se você não conhece, você terá a oportunidade de conhecer com mais profundidade essa questão da lei de Moisés. Olha, no sábado não pode, tem que guardar o sábado. E toda essa questão daquela religiosidade serviu mais de discussão e de averiguação, de questionamento. E aquilo que deveria ter maior importância, que era a cura daquele homem, foi reduzido a praticamente um nada. O milagre, a questão espiritual por trás de tudo aquilo, né, foi sufocado por todo aquele contexto de produção, esse caldeirão de crenças e de coisas que eram ali enviesadas e mal compreendidas. Quando nós olhamos, né, no decorrer desse ano de 2024, hoje nós temos as redes sociais e os meios de comunicação apresentam para nós as notícias e os acontecimentos de forma muito acelerada, né? E às vezes nós geralmente somos bombardeados aí num dia só, nós consumimos notícias e temos aí à nossa disposição, né, toda uma enxurrada como nunca tivemos antes, né? Então, hoje capaz que a gente tenha notícias que quando não havia esse fenômeno das redes sociais, a gente levaria talvez um mês para acessar essa quantidade de notícias que muitas vezes nós acessamos aí em horas. E aí nós percebemos que diante de tudo isso, né, muitas notícias são desagradáveis, né? Notícias que envolvem questão religiosa, que envolvem questões de igrejas e aquela coisa toda, né? E se você parar para pensar com mais calma, né, você vai perceber que muitas coisas que acontecem em nossos dias, dentro do nosso contexto, vamos falar dentro do contexto evangélico,
são coisas produzidas à margem, né? Fora daquilo que Jesus ensinou. São interpretações diversas, são pensamentos, né, que não tem nada a ver, nada alinhado com aquilo que Jesus ensinou. Mas se trata apenas de produções e produções intermináveis, né? Coisas que não possuem essência se comparado àquilo que Jesus ensinou, interpretações que são meramente humanas, que se distanciou em muito daquilo que Jesus apresentou em atos, em palavras, né, em ações, e que não está alinhado à vida de Deus, e portanto causa muita confusão. Isso de alguma maneira acaba nos atingindo muitas vezes, né? Porque esse homem, quando nós pegamos aqui, para nós encerrarmos aqui o versículo de número 11 e 12, ele não pôde praticamente nem desfrutar dessa nova vida. Quantas pessoas hoje não chegam às nossas igrejas, às igrejas evangélicas, e não podem nem desfrutar da vida de Deus? E não quero ser pessimista, correm um risco de talvez a palavra que eu vou dizer seja um pouco forte, talvez nunca desfrutar da vida com Deus, mas passar boa parte da sua vida desfrutando de uma religiosidade, de uma produção acelerada humana, que envolve disputa, que envolve concorrência, que envolve pensamentos facciosos, né, que dividem, que levanta muro, porque se afastou há muito daquilo que é essencial, se afastou há muito da graça, se afastou há muito da fé. Então, todas essas questões acabam de alguma maneira refletindo em nossas vidas, porque somos nós que estamos aqui vivendo o Evangelho, tendo contato, mas como está se dando as nossas relações, aquilo que nós estamos produzindo, vem dessa essência do Evangelho? É uma questão final. De onde vem isso? Nós pensamos sobre isso? Nós refletimos sobre isso? Ou nós apenas repetimos constantemente as coisas que nos chegam? Será que nós não fomos ensinados a pensar com profundidade? Será que nós não fomos ensinados a voltar sempre à fonte de água viva, né, que é Jesus, retornar para Ele, e não apenas ficar querendo continuar, como se nós estivéssemos numa corrida, né? Será que nós não temos que parar um pouco internamente, rever algumas coisas, prestar mais atenção em nossos pensamentos, em nossas palavras, e ver se nós permanecemos dentro dessa proposta mais essencial de Jesus, que é muito simples, uma proposta de fé, uma proposta de graça, onde a gente valorize aquilo que realmente vale a pena valorizar. No Evangelho é algo para todos nós pensarmos. Eu vou ficando por aqui com essa mensagem. Eu espero que Deus lhe tenha de alguma maneira comunicado algo em nossos corações. Nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos dê graça, que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos ensine a pensar todas essas questões com o coração sincero. Senhor, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos ao Senhor que continue trabalhando em nossos corações,
Que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, aquilo que é essencial. Que o Senhor conduza as nossas vidas, ó Senhor, a um plano de fé, a vida do Senhor, a esta vida que é uma vida de graça, uma vida de esperança, uma vida, ó Senhor, de liberdade, pois a Tua palavra diz que fomos chamados, ó Senhor, para a liberdade que há em Cristo Jesus. Que possamos viver, ó Senhor, com os nossos pensamentos alinhados ao Logos de Deus. Que possamos ter as nossas mentes e corações alinhados à vida do Senhor, à vida de Jesus Cristo, que é a manifestação máxima de Deus, o Verbo encarnado, que permanece entre nós hoje através do Espírito Santo. Que possamos pensar essas questões com muito entendimento e muita sabedoria. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, em casa. Que o Senhor dê graça e entendimento a cada uma delas. Que as Tuas mãos, Senhor, esteja a conduzir e a guiar os seus corações. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Nós ficamos por aqui? Podemos nos despedir aqui? Então, eu peço que você estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre abundantemente sobre a vida daqueles que vivem pela fé no Filho de Deus. E o povo do Senhor diz: Deus abençoe a vida de todos vocês.